Não faz muito tempo, El Salvador era um dos países mais assolados pelo crime na América Latina. Mas em menos de um ano, de alguma forma conseguiu reduzir pela metade sua taxa de homicídios. Uma grande conquista para o governo salvadorenho, e algo que a maioria dos salvadorenhos está bastante feliz. Então, como conseguiram isso? Como El Salvador tem vencido sua guerra contra algumas das gangues mais violentas, não apenas na América Latina, mas que o mundo já conheceu? A resposta é ao mesmo tempo simples e surpreendente, óbvia e chocante. Para vencer as gangues, eles fizeram o que você esperaria que qualquer governo razoável fizesse. Eles começaram a colocar criminosos na prisão. Simples, certo? Não exatamente. Veja, o governo de El Salvador não apenas jogou alguns criminosos na prisão, eles começaram a colocar muitos criminosos atrás das grades. Dezenas de milhares deles, na verdade. E tudo em um período de tempo relativamente curto. Em uma onda contínua de buscas e varreduras, orquestradas por forças militares e policiais altamente equipadas, quase 70 mil pessoas foram presas em menos de 2 anos. Isso causou um grande impacto no infame problema de violência e afiliação de gangues em El Salvador. Mas essas prisões entusiasmadas também criaram a necessidade de chamadas megaprisões. E deu a esta nação relativamente pequena, de cerca de 6,5 milhões de pessoas, a Honra, de ter a maior taxa de encarceramento per capita do mundo, cerca de 605 prisioneiros por 100 mil cidadãos em dezembro de 2022. Por mais de 30 anos, gangues transnacionais selvagens como MS-13 e Barrio 18 têm usado com impunidade extorsão, assassinato, sequestro e estupro para estabelecer controle sobre a vida de milhões de salvadorenhos, mas não mais. Agora, qualquer indivíduo que seja até mesmo suspeito de se envolver ou apoiar atividades de gangues de qualquer maneira, provavelmente desaparecerá em uma das perigosas e superlotadas prisões do país, onde poderá ser detido indefinidamente sem nunca ver o interior de um tribunal. O governo de El Salvador escolheu enviar uma mensagem clara para as gangues do país. Não no meu mandato. Então, como chegamos aqui? Essa mudança de estratégia e as duras políticas por trás dela podem ser rastreadas até um homem, o presidente Nayib Bukele, que após assumir o cargo em 2019, prometeu reverter 3 décadas de terrorismo de gangues descontrolado. E mantendo sua palavra, é exatamente isso que ele tem tentado fazer, principalmente travando uma guerra total de atrito contra as organizações criminosas mais notórias de El Salvador. Uma batalha em grande escala que começou oficialmente em março de 2022, depois que 87 pessoas foram assassinadas pelo MS-13 em um período de 3 dias. Desde então, Bukele tem se apoiado em uma série de medidas controversas para ganhar vantagem sobre as gangues, incluindo a suspensão de certos direitos constitucionais, como o devido processo legal e o direito de se defender em tribunal, sem mencionar a implementação de um estado de emergência em todo o país. Apesar da abordagem pesada, os resultados produzidos parecem se defender sozinhos. Com uma taxa de aprovação que consistentemente gira em torno de 90%, Bukele é amplamente considerado o presidente mais popular da América Latina. Talvez porque, após fazer fortes promessas de reparar a imagem internacional de El Salvador e declarar guerra ao crime organizado, ele realizou com sucesso uma façanha aparentemente impossível, recuperando bairros inteiros ao reduzir a influência e presença das gangues. Mas antes de podermos entender as motivações do ambicioso presidente semi-autoritário para entrar em guerra com as gangues, devemos primeiro perguntar quem é Nayib Bukele e como ele se tornou o presidente mais jovem de El Salvador. Bem, antes de Bukele ser empossado como presidente com apenas 37 anos, ele iniciou seu mandato de 5 anos como o chefe de Estado mais jovem da América Latina. Ele cresceu na capital, San Salvador, principalmente como um privilegiado estranho. O pai de Bukele, um empresário muçulmano de descendência palestina, possuía uma empresa de relações públicas e era uma figura proeminente na capital do país. Ele também era conhecido por, entre uma série de outras realizações, estabelecer a primeira franquia do McDonald's. Ele também era um polígamo praticante que tinha 6 esposas, então pode-se dizer que Bukele cresceu em uma família grande, que incluía 3 irmãos e 7 meio-irmãos. Quando jovem, Bukele frequentou uma escola particular bilíngue, o que pode explicar parcialmente seu inglês paciente e bem praticado, onde a maioria de seus colegas abastados compartilhava de sua ambição pessoal e valores familiares conservadores. Ainda jovem, a jornada de Bukele na política começou quando ele deixou a faculdade para administrar uma boate no centro de San Salvador, antes de finalmente assumir a empresa de relações públicas de seu pai. Alguns anos depois, em 2011,
Bukele embarcou em uma campanha autofinanciada com o objetivo de se tornar prefeito de Nuevo Cascatlán, um município considerado parte da área metropolitana de San Salvador. Uma campanha que ele venceu por uma margem de menos de 2%. Ansioso para avançar politicamente e encorajado por seu atual partido, a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, um dos dois principais partidos políticos que surgiram durante a Guerra Civil Salvadorenha. O próximo alvo de Bukele era a prefeitura de San Salvador, um cargo amplamente visto como um trampolim para a presidência. Mas, a essa altura, ele já podia sentir sua influência individual crescendo. Ele decidiu excluir o partido de sua campanha, buscando apoio de familiares conectados e antigos amigos, e entrou na corrida para prefeito de 2015, como um candidato independente, uma manobra bem-sucedida que lhe permitiu aproveitar os sentimentos antissistema e atrair uma gama diversificada de apoiadores. Nascido em 1981, Bukele está bem na fronteira entre a geração X e os millennials, o que significa que, ao contrário de muitos de seus predecessores e oponentes mais velhos, ele chegou ao poder na era da internet e das redes sociais. E por causa disso, Bukele conseguiu contornar a mídia tradicional e alcançar um público massivo, para quem ele se retratou tanto online quanto pessoalmente como um livre pensador que diz a verdade, ansioso para agitar o cenário político e ir contra o status quo. Uma imagem que ele legitimou totalmente quando escolheu virar as costas para a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. Mas seria necessário mais do que ser ignorado no Twitter para a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, o partido de esquerda dos dois presidentes anteriores, oficialmente expulsar Bukele de seu partido. Bukele já era conhecido por ignorar permissões e desconsiderar regulamentações de zoneamento na sua administração, o que não foi útil. Mas então, ele foi acusado de atirar uma maçã durante uma reunião do Conselho Municipal no diretor jurídico do Conselho, a quem ele acusou diretamente de conspirar com seus críticos contra ele. Mas mesmo depois de tudo isso, o que finalmente levou à expulsão de Bukele do partido foi seu desejo de concorrer à presidência, com ou sem o apoio do partido. No final das contas, ele foi votado para fora do partido, o que realmente só funcionou em seu benefício, pois o deixou livre para anunciar oficialmente tanto sua candidatura à presidência quanto a formação de seu novo partido, Nuevas Ideias. Mas, junto com sua nova liberdade, Bukele também desenvolveu uma forte resistência a qualquer crítica às suas políticas ou liderança. E em resposta ao que ele passou a ver como ataques pessoais injustos, ele se dedicou a moldar uma paisagem midiática alternativa e mais amigável para si mesmo, composta por programas de televisão, uma rede de trolls do Twitter, um exército de youtubers e várias publicações que postavam histórias favoráveis no Facebook. E se essa tinha sido sua intenção desde o início ou não, é difícil dizer. Mas ao romper publicamente com um dos principais partidos políticos do país, ele conseguiu se posicionar como um guerreiro solitário, lutando contra a corrupção política. Uma postura que ele deixou abundantemente clara quando começou a usar o slogan de campanha: há dinheiro suficiente para todos, desde que ninguém roube. No final, a estratégia questionável de Bukele funcionou perfeitamente. E em fevereiro de 2019, com apenas 53% dos votos, ele ganhou a presidência e entrou ansiosamente em um vácuo político deixado pelos dois partidos históricos do país, agora desacreditados. Bukele e sua rápida ascensão, através das fileiras políticas, de prefeito de uma cidade de menos de 10 mil para o prefeito da capital do país, para se tornar o presidente mais jovem que o país já teve, simbolizou um novo capítulo na tumultuada história política de El Salvador. Ou assim parecia. Apesar da grande plataforma anticorrupção de Bukele, não demorou muito para que seu governo assumisse um ar assustadoramente autocrático, especialmente após as eleições legislativas e municipais ocorrerem 2 anos depois, e o Nuevas Ideias ganhar 56 dos 84 assentos na Assembleia Legislativa e 152 das 262 prefeituras de El Salvador. As eleições foram consideradas livres e justas, mas ainda assim, foi uma vitória esmagadora que efetivamente deu a Bukele o controle do Congresso do país. Então, você deve estar se perguntando, quem é realmente Bukele? Ele é, de verdade, um verdadeiro defensor da mudança? Ou simplesmente mais um oportunista político cheio de promessas infladas que ele nunca cumprirá? Bem, se nada mais, ele certamente conseguiu causar controvérsia e gerar uma quantidade séria de hype. Mas a popularidade de Bukele, embora reforçada a cada passo por uma campanha de propaganda minuciosa, também parece estar baseada em resultados positivos tangíveis. Diversas iniciativas dele, como a gestão da pandemia do coronavírus 19 e o compromisso com vários projetos de infraestruturas públicas, seu impulso para aumentar o salário mínimo do país e suas tentativas de manter os preços baixos do gás,
todos foram amplamente populares e bem-sucedidos. Talvez mais importante, porém, ele também conseguiu acender um sentimento de esperança e orgulho nacional em milhões de salvadorenhos. Um otimismo cauteloso que parece estar enraizado na ideia de que El Salvador está finalmente colocando seus assuntos em ordem. Mas talvez o maior impulso para a popularidade de Bukele, e o que pode muito bem ser seu legado como presidente, é a guerra que ele continua a travar contra as gangues mais mortais do país. Em diferentes graus, a violência de gangues tem sido uma parte proeminente da vida cotidiana de muitos latino-americanos. Extorsão, sequestro, assassinato, contrabando e outras brutalidades persistem desde o final dos anos 1990, em grande parte devido à instabilidade social, econômica e política que restou após a Guerra Civil. E nas últimas décadas, todos os presidentes salvadorenhos lutaram com o problema da violência das gangues. Uma administração passada implementou uma política conhecida como Mano Dura, ou Mão Forte, que envolveu o envio de soldados para bairros empobrecidos para reunir membros suspeitos de gangues, efetivamente enchendo as prisões do país. Outra administração implementou algo chamado Super Mano Dura, e você provavelmente pode imaginar como era isso. Mas então veio Nayib Bukele, que ironicamente, enquanto servia como prefeito de San Salvador, realmente criticou táticas de policiamento agressivas como essas, chamando-as de não apenas impraticáveis, mas imorais. Bem, tudo isso mudou no espaço de 3 dias, quando membros do MS-13 assassinaram 87 pessoas em uma terrível onda de assassinatos que chocou o país. Em El Salvador, a violência de gangues sempre foi um problema, mas isso foi diferente. Desta vez, as vítimas eram principalmente civis inocentes, sem nenhuma afiliação a gangues. E, desta vez, a mensagem subjacente dos assassinatos era destinada a atingir uma figura singular, Bukele. Quanto ao motivo de as gangues estarem tentando intimidar Bukele, surgiram 2 teorias. A mais simples das duas é que o recém-nomeado presidente vinha fazendo barulho sobre reduzir drasticamente o crime relacionado a gangues na tentativa de reparar a imagem de El Salvador no exterior. Então, numa tentativa de mostrar quem mandava, membros do MS-13 começaram a matar pessoas, deixando pelo menos um corpo na estrada que leva a Surf City, uma área costeira que Bukele revitalizou e renomeou na esperança de atrair turistas internacionais. A outra teoria é um pouco mais complicada, se não surreal. De acordo com várias fontes, incluindo a Embaixada dos Estados Unidos em El Salvador, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e El Faro, um jornal online anteriormente sediado em San Salvador, conforme a história, em 2020, no início do mandato de Bukele, pelo menos 2 funcionários do governo negociaram diretamente com líderes das 2 maiores gangues de El Salvador, MS-13 e Barril 18. Estabelecendo uma trégua provisória entre as gangues e o Estado. O chefe do sistema penal salvadorenho e o vice-ministro da Justiça e Segurança Pública, Osiris Luna Mesa, e o presidente da Unidade de Reconstrução do Tecido Social, Carlos Amilcar Marrocon Chica, foram ambos acusados de organizar e participar de uma série de reuniões secretas com líderes de gangues encarcerados, eventualmente estabelecendo uma trégua secreta. Em troca de proteção governamental contra a extradição para os Estados Unidos para certos líderes de gangues, melhor tratamento para membros de gangues já encarcerados e outros incentivos financeiros, os líderes das gangues concordaram em oferecer seu apoio político e, mais importante, reduzir o número de homicídios no país. Supostamente, alguns líderes de gangues presos também receberam tratamento extra especial, incluindo acesso a telefones móveis e prostitutas. Apesar de algumas evidências bastante sólidas, quando as notícias dessas negociações vieram à tona em agosto de 2020, Bukele e seu gabinete negaram veementemente que tal acordo tenha sido feito. Então por que, muitos perguntaram? Um porta-voz do MS-13 afirmaria publicamente que sua onda de assassinatos de 3 dias, que deixou pelo menos 87 pessoas mortas e todo o país temendo por sua segurança, foi a resposta da gangue ao governo, quebrando sua trégua de 2 anos e meio ao atrair vários líderes da gangue para uma reunião e depois prendê-los. Trégua secreta ou não, de qualquer forma, Bukele provou que não seria intimidado. E para deixar isso perfeitamente claro, em março de 2022, apenas alguns dias após os assassinatos, a Assembleia Legislativa implementou um estado de exceção de 30 dias que deu às autoridades o poder de prender qualquer pessoa suspeita de afiliação a gangues e mantê-las presas indefinidamente sem julgamento. Reunir-se em grupos maiores que 2, exceto para serviços religiosos, eventos esportivos ou reuniões de propósitos culturais e econômicos, também se tornou, por vários meses, um delito passível de prisão. A Assembleia Legislativa também alterou o Código Penal para permitir penas de prisão de 10 a 15 anos para qualquer pessoa condenada por criar, reproduzir
ou transmitir qualquer conteúdo visual relacionado a gangues ou atividades de gangues. E as novas regras também fizeram com que todos os menores envolvidos no cerco de Bukele, as gangues, pudessem ser acusados como adultos. Para muitos, isso parece excessivamente severo, opressivo ou até autocrático. E é verdade que muitos indivíduos inocentes se encontraram na prisão simplesmente por estarem no lugar errado, na hora errada. Mas, por mais desconfortável que possa ser, não podemos ignorar o fato de que essas mudanças radicais também produziram resultados tangíveis. Antes de Bukele, membros de gangues eram conhecidos por impedir qualquer pessoa que morava no território de outra gangue de entrar no deles. Por qualquer motivo, mesmo que estivessem viajando de transporte público. Era exigido às pessoas a apresentação de identificação governamental para conferir seu endereço, e caso fossem encontradas residindo em território de gangue rival, podiam ser barradas, agredidas ou até assassinadas. As empresas de ônibus eram obrigadas a pagar subornos simplesmente para operar dentro do território de uma gangue. Conforme o estado de exceção de 30 dias de Bukele era prorrogado e a atividade das gangues diminuía pelo país, a liberdade de movimento dos civis aumentava gradativamente. Não completamente, porém. Mesmo o estado de exceção não mencionou especificamente restrições de viagem. Bukele alertou os cidadãos pouco antes de sua aprovação que a medida poderia incluir fechamento temporário em algumas áreas, que na maioria das vezes tomou a forma de forças de segurança do governo e polícia, restringindo o acesso a certas comunidades de baixa renda que eram conhecidas por serem pontos quentes para atividades das gangues. Agora, mais de um ano e meio após o estado de exceção de El Salvador, que foi amplamente caracterizado por prisões em massa, uso excessivo de força, erosão de muitas liberdades civis e contínuas acusações de violações dos direitos humanos, Bukele permaneceu firme que isso sempre fez parte de sua receita para o sucesso. Seu plano, ele disse, sempre dependeu de romper com estratégias estabelecidas para avançar, apesar das críticas, mesmo quando representantes dos Estados Unidos e da União Europeia o criticaram por algumas das suas ações mais questionáveis como presidente, principalmente sua manipulação intencional da Constituição do país, que o teria impedido de concorrer a um segundo mandato. A resposta típica de Bukele à interferência de governos estrangeiros tem sido, essencialmente, dizer aos Estados Unidos e à União Europeia que isso não é da conta deles, enquanto também aponta que El Salvador é um pequeno país que desempenha um papel relativamente pequeno no cenário global. Por décadas, Bukele disse que El Salvador fez o que outras nações disseram ser o melhor. Protegido por potências estrangeiras, o governo entregou o país à direita. Protegido por outros agentes externos, o poder foi entregue à esquerda. E tudo o que resultou desse vai e vem foi mais pobreza e mais violência, enquanto fundamentalmente o sistema, as instituições e as leis permaneceram as mesmas. Apesar do tom autocrático da presidência de Bukele, é importante reiterar que desde que ele lançou seu plano de controle territorial em meados de 2019, a taxa de homicídios em El Salvador foi reduzida pela metade, e uma onda de apoio público se seguiu, com 95% dos salvadorenhos afirmando que aprovaram as novas medidas de segurança. Porque as gangues controlaram por tanto tempo grandes extensões do território, exigindo dinheiro em troca de permitir até as atividades econômicas mais básicas, isso tornou a repressão amplamente popular. Até agora, a guerra de Bukele contra as gangues assumiu a forma de postos de controle, interrogatórios aleatórios e grandes operações de varredura. Recentemente, um exército de cerca de 1.000 policiais e 7.000 soldados se espalhou pela província de Cabanas, estabelecendo postos de controle em todas as estradas de entrada e saída. Houve muitas outras operações desse tipo, que envolveram milhares de tropas e oficiais. Mas essa recente ocorreu logo após um ataque a um veículo de patrulha policial que deixou 2 oficiais feridos. Em incursões passadas, as tropas do governo e a polícia reuniram grandes grupos de pessoas, muitas vezes baseando-se apenas em sua aparência e onde moravam. Também foram realizadas audiências em massa, nas quais os juízes enfrentaram de 50 a 500 réus de uma só vez. Infelizmente, durante esses julgamentos abrangentes, documentos e outras evidências que poderiam falar sobre o caráter daqueles que enfrentam acusações foram regularmente ignorados. Se isso não fosse suficiente para alarmar vários grupos de direitos humanos, para acompanhar o número cada vez maior de prisões e acelerar as dezenas de milhares de casos aguardando julgamento, o Congresso de El Salvador também começou a permitir julgamentos em massa, uma prática questionável que também exigiu a construção de uma nova mega-prisão de segurança máxima com capacidade para abrigar 40.000 detentos. A construção desta prisão, oficialmente chamada de Centro de Confinamento de Terrorismo, e a contínua campanha de Bukele para preenchê-la levantaram uma série de preocupações sérias sobre violações dos direitos humanos.
Nos 8 principais blocos de celas, estes são divididos em módulos. Cada módulo contém 2 vasos sanitários e 2 pias, mas a água é controlada por guardas de fora da cela, e 80 beliches sem colchões para mais de 100 detentos, dando a cada prisioneiro cerca de 0,6 metros quadrados de espaço. Em Secot, os prisioneiros não recebem visitantes. Existem poucos, se houver, programas de reabilitação, oficinas ou programas educacionais. E a partir de julho de 2023, a nova mega prisão de Bukele abrigava mais de 12.500 detentos. Antes da repressão, a maioria das prisões notoriamente violentas e com recursos insuficientes de El Salvador já operava com 120% da capacidade. E no passado, notavelmente durante a administração Sánchez-Sarén, as prisões foram sitiadas por vários estados de emergência, durante os quais os prisioneiros foram confinados 24 horas por dia, negado acesso a advogados e cuidados de saúde, e foram negados a capacidade de participar de seus próprios julgamentos. E só o tempo dirá se as condições em Secot provam ser melhores. De maior preocupação, no entanto, é que centenas, talvez até milhares de indivíduos inocentes foram arrastados durante o estado de exceção em andamento de Bukele. Muitos deles desaparecendo no cada vez mais falho sistema de justiça criminal do país. Essa situação resultou em milhares de novos prisioneiros em detenção, frequentemente em locais superlotados ou condições subhumanas, enquanto seus julgamentos levam anos para se desenrolar, durante os quais muitos morreram. Essas injustiças deixaram muitos salvadorenhos, bem como observadores de outras nações, perguntando qual situação é pior, o punho de ferro de Bukele ou as décadas de opressão violenta pelas gangues? Agora que entendemos melhor a vida sob Bukele, como era a vida sob as gangues? Desde o final dos anos 90, gangues violentas têm forçado sua influência sobre os cidadãos de El Salvador, mas eles não começaram lá. Na verdade, as origens tanto do MS-13 quanto do Bairro 18 podem ser rastreadas até Los Angeles. Durante um período de migração em massa nos anos 1980, quando centenas de milhares de salvadorenhos fugiram para escapar da violência da Guerra Civil, muitos adolescentes ficaram órfãos ou sem dinheiro, ou fugindo à deriva depois que chegaram à América. Muitos deles foram atraídos para uma vida de crime na cidade, onde gangues negras, asiáticas e mexicanas já competiam ferozmente por influência, mercados de drogas ilegais e expansão territorial. Originada na comunidade de imigrantes salvadorenhos, o MS-13, ou Mara Salvatrucha, iniciou como uma gangue de rua no bairro de Pico Union, formada por jovens delinquentes fãs de heavy metal, exaustos de sofrerem intolerância racial e perseguição. O nome Mara Salvatrucha reflete as raízes salvadorenhas de seus membros iniciais, com Mara sendo um termo centro-americano para gangue, e Salvatrucha indicando sua identidade salvadorenha. Impulsionada pela vontade de proteger sua comunidade, o MS-13 tinha como objetivo inicial resguardar a si mesmo e aos outros imigrantes salvadorenhos das gangues mais consolidadas de Los Angeles. E por muitos anos, o MS-13 operou em uma escala relativamente pequena, envolvendo-se principalmente em empreendimentos criminais locais e violência de rua. Porém, na década de 1990, houve uma importante alteração. Em 1996, para demonstrar sua posição firme sobre imigração e crime, a administração Clinton aprovou uma lei que obriga a deportação de não-cidadãos que cumprem penas de crimes graves de mais de um ano. Dezenas de milhares de jovens foram repatriados, principalmente jovens homens da Guatemala, Honduras e El Salvador, muitos dos quais estavam associados a gangues. Em 1996, a Califórnia ampliou consideravelmente o âmbito de crimes sujeitos à deportação. Em alguns casos, uma prisão por dirigir embriagado ou furto pode levar à deportação, independentemente do tempo que a pessoa vive nos Estados Unidos. Havia, como você esperaria, uma série de problemas com essa abordagem. Primeiramente, os Estados Unidos começaram a deportar muitos infratores violentos, sem comunicar aos seus governos de origem suas identidades ou crimes. Muitos desses indivíduos também passaram a maior parte de suas vidas nos Estados Unidos, e, portanto, tinham poucas, se houvesse, conexões de volta em seu país de origem. Isso marcou um ponto de virada notável na história das gangues latino-americanas, pois os membros deportados trouxeram sua cultura de gangue, estrutura e atividades criminosas para várias regiões da América Central, levando à proliferação generalizada do MS-13 não apenas em El Salvador, mas também em Honduras, Guatemala e México, transformando efetivamente o MS-13 em um fenômeno internacional. E à medida que sua presença se expandia, também aumentava o escopo de suas atividades criminosas,
e logo eles passaram de crimes de rua locais para tráfico de drogas, tráfico de pessoas, extorsão, agressão agravada, assassinato e assassinatos organizados. E com o passar do tempo, o MS-13 ganhou notoriedade global e construiu uma reputação temível. Até 2015, havia cerca de 60 mil membros de gangues em El Salvador. E 70% dos empresários do país estavam sendo extorquidos, levando a uma perda anual de 4 bilhões de dólares, de acordo com estimativas do Banco Central de Reserva de El Salvador. Sem mencionar que, neste ponto, a taxa de homicídios havia subido mais do que durante grande parte da Guerra Civil. E ainda assim, apesar de décadas de esforços policiais para combater a atividade das gangues, o MS-13 permaneceu uma entidade criminosa formidável, parcialmente devido à sua estrutura de comando descentralizada, que permite que cada célula opere independentemente, o que também significa que o MS-13 não tem um único líder reconhecido. A segunda maior gangue de El Salvador, Barrio 18, também conhecida como Gangue da 18ª Rua, também começou na área de Pico Union, em Los Angeles, mas com uma grande diferença. Barrio 18 começou como uma facção de uma gangue de rua tradicionalmente mexicana, que acabou permitindo a entrada de não mexicanos, uma oportunidade prontamente aproveitada por muitos hondurenhos, guatemaltecos e salvadorenhos. A evolução altamente semelhante de MS-13 e Barrio 18 certamente levanta uma série de questões sobre a complexa interseção de imigração, desafios sociais e o surgimento de organizações criminosas dentro de comunidades marginalizadas. O que significa, goste ou não, que a vitória sobre o MS-13 ou qualquer gangue semelhante quase certamente exigirá uma abordagem abrangente que 1. Aborde as causas raiz do envolvimento em gangues. 2. Melhore as condições socioeconômicas da região e 3. Desmonte a estrutura organizacional da gangue através do aprimoramento das capacidades de aplicação da lei. Mas não basta. Para realmente desmantelar uma gangue consolidada como o MS-13 ou Barrio 18, é preciso mais. Não é segredo que os membros de gangues usam tatuagens distintas e sinais de mão como identificadores e símbolos de lealdade. Isso é tão conhecido, na verdade, que essas características se tornaram pseudo-religiosas, bem como sinônimas da violência desenfreada e degradação pelas quais essas gangues são famosas, o que torna a destruição das imagens associadas a uma gangue um passo necessário para neutralizá-la. Soldados e policiais em El Salvador têm levado membros presos do MS-13 para cemitérios e ordenando que eles usem marretas em qualquer lápide que exiba insígnias de gangues, símbolos que agora são ilegais. A mudança está acontecendo em El Salvador. Não há dúvida na mente de ninguém sobre isso. E alguns até podem dizer que a guerra contra as gangues está sendo vencida. Mas a que custo? Bukele já anunciou suas intenções de concorrer à reeleição no próximo ano. Um feito histórico, dado que, antes disso, havia uma proibição constitucional de mandatos consecutivos. Ainda assim, o Tribunal Superior do país decidiu a seu favor em 2021, e a capacidade de Bukele de buscar um segundo mandato tem sido um sério ponto de debate desde então, com muitos acreditando que não é coincidência que os juízes desse tribunal tenham sido nomeados por um Congresso dominado pelo partido de Bukele. A questão agora é: mais 5 anos da abordagem autoritária de Bukele é realmente o que El Salvador precisa? Se resolver o problema das gangues de uma vez por todas? Muitos podem dizer que sim, mas outros acreditam que se ele continuar fazendo o que está fazendo, o próximo problema que ele terá que enfrentar como presidente será uma crise de direitos humanos provocada por prisões ilegais e encarceramento em massa. A abordagem hiperagressiva de Bukele ao problema das gangues lhe rendeu altíssimas taxas de aprovação, o que resultou em um culto de políticos regionais determinados a emular suas políticas duras na esperança de conquistar seus próprios eleitores. Mas, à medida que as queixas documentadas sobre abusos dos direitos humanos continuam a se acumular, com quase 200 pessoas supostamente tendo morrido sob custódia do Estado, há muitos que dizem que o presidente de 42 anos está ignorando os principais freios e contrapesos do processo democrático. Muitos também acreditam que a adição de julgamentos em massa só aumentará o número de pessoas inocentes sendo presas e contribuirá para o agravamento das condições prisionais. Mas El Salvador não é o único país lutando para resolver seu problema de gangues. Muitas nações estão enfrentando violência ligada a gangues, tiroteios e bombardeios numa escala sem precedentes. O Haiti, em particular, viu a violência de gangues escalar e se espalhar de sua capital, Porto Príncipe, pelo centro do país até suas 2 outras grandes cidades, marcando um aumento significativo em assassinatos, sequestros e violência sexual nos últimos meses. Desde 2021, após o assassinato do presidente Jovenel Moïse, o Haiti tem sido assolado por instabilidade política, e como resultado, as gangues continuaram a aumentar seu poder ao ponto de controlar mais de 80% da área metropolitana de Porto Príncipe. E como a corrupção em muitos níveis continua endêmica no Haiti,
as gangues continuaram a operar com impunidade. Pegue, por exemplo, uma recente avaliação dos juízes e promotores do país que resultou em cerca de 1/3 dos avaliados perdendo suas certificações devido à falta de integridade moral, credenciais inválidas ou a liberação ilegal de criminosos. A força policial do Haiti também, apesar de um orçamento aumentado, não conseguiu lidar com as gangues, pois luta com uma força de trabalho em constante declínio devido a renúncias, demissões, aposentadorias e fatalidades em serviço. Para pintar um quadro para você, nos primeiros 6 meses de 2023, eles perderam cerca de 774 oficiais, mais de 5% da força total. No momento, assim como El Salvador, o Haiti também está enfrentando sérios problemas relacionados à prisão em massa, pois mais de 80% da população carcerária atual está sendo detida antes do julgamento, a maioria em condições alarmantes. Honduras também parece estar enfrentando dificuldades. Seguindo o exemplo de Bukele, a atual presidente Xiomara Castro declarou guerra à extorsão relacionada a gangues, algo que a líder de esquerda vê como um problema muito sério, que não só causa estagnação econômica, mas alimenta a violência e forçou inúmeros hondurenhos a fugir do país. Mas como a maioria das guerras, esta tem sido uma batalha contra um inimigo e pelo controle da narrativa popular. Neste caso, o governo hondurenho também tem combatido alegações de que simplesmente não fez o suficiente para combater o crime. E muitos hondurenhos exasperados estão praticamente exigindo ver medidas extremas e parecem estar dispostos a trocar alguns de seus direitos constitucionais por segurança sustentada. O que é porque a abordagem de vitória a todo custo de Bukele e seus resultados positivos associados parece ter encontrado uma audiência receptiva em Honduras. Apesar de algumas semelhanças, no entanto, a situação de segurança em El Salvador é diferente da de Honduras, que tem um território muito maior, população maior, maior pobreza e um conjunto mais diversificado de grupos criminosos. Talvez levando em conta essas diferenças, em um determinado momento, Honduras parecia disposta a seguir o exemplo de outro vizinho, a Nicarágua, cuja abordagem mais suave de policiamento comunitário resultou em anos de taxas de criminalidade excepcionalmente baixas e presença mínima de gangues, até que, isto é, o governo adotou uma abordagem semelhante à de El Salvador e transformou a polícia em uma força militar repressiva. No passado, após o anúncio de um modelo de policiamento comunitário, Honduras fez movimentos para desmilitarizar suas forças de segurança pública com a esperança de aumentar a confiança do público em uma instituição historicamente corrupta. Mas parece que os ganhos políticos a serem obtidos ao emular a abordagem de Bukele eram tentadores demais para serem ignorados. E Honduras acabou declarando seu próprio estado de emergência em dezembro de 2022, que também suspenderá certos direitos constitucionais e permitirá a detenção de qualquer pessoa suspeita de atividade criminosa e desde então foi prorrogado várias vezes. Mas não são apenas as nações em desenvolvimento que estão tendo problemas. A Colômbia Britânica recebeu recentemente mais de 54 milhões de dólares em financiamento federal para combater o aumento da violência armada. Os fundos são parte do investimento de 390 milhões de dólares do governo em programas nacionais de prevenção ao crime, com armas de fogo e violência de gangues. O valor total será entregue nos próximos 5 anos, como parte da iniciativa Ação contra a Violência de Armas e Gangues, anunciada inicialmente em 2017. As preocupações sobre as gangues continuaram a crescer, à medida que o conflito de gangues, lower de 10 anos da província, uma guerra de gangues, originada de uma disputa local que começou no bairro de Townline Hill, em Abbotsford, se espalhou por toda a província, à medida que as gangues que antes estavam concentradas na área de Vancouver começaram a se mover pela província, expandindo seu território de drogas e, como resultado, espalhando violência. E para outro exemplo, vamos pegar a Dinamarca. Para combater o crescente crime relacionado a gangues, seu governo recentemente apresentou um novo pacote, consistindo em 39 medidas anti-gangues. Essas medidas incluem regulamentos mais estritos para menores e incentivo à responsabilização das famílias. O pacote também trouxe penalidades mais duras para membros de gangues, mais ferramentas de policiamento e ações para evitar o recrutamento de jovens pelas gangues. Para isso, especialmente, tem sido uma preocupação significativa para o governo dinamarquês. A audácia que as gangues têm mostrado no recrutamento de crianças, sem mencionar o envolvimento ativo delas em atividades criminosas, tem sido chocante. A preocupação com esfaqueamentos aumentou, levando à implementação de medidas contra o uso de armas perigosas, como duplicação das penas para membros de gangues que usam facas violentamente e penalidades mais rígidas para a posse de facas. O governo dinamarquês também estabeleceu penalidades mais severas para crimes econômicos e atos de chamada violência de humilhação, que é definida como abuso emocional, com o objetivo de criar um sentimento de vergonha ou inutilidade em suas vítimas. Mas a Dinamarca não é o único país escandinavo com problemas. Historicamente, um dos países mais pacíficos do mundo, a Suécia,
tem visto um recente aumento na violência de gangues, diferente de tudo que já experimentou antes. No ano passado, a Suécia registrou mais de 60 mortes por tiroteio, recorde histórico, e está a caminho de igualar ou superar esse número em 2023. Relatórios da mídia têm ligado o recente aumento da violência a uma rixa entre facções rivais de uma gangue criminosa identificada como Foxtrot ou a Rede Foxtrot, principal distribuidora de narcóticos ilegais da Suécia. E parece que o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, já teve o suficiente, reunindo-se recentemente com o chefe das Forças Armadas do país para discutir como eles podem trabalhar juntos para conter esse aumento sem precedentes de tiroteios e bombardeios. Por anos, a Suécia conseguiu gerenciar seu problema relativamente pequeno com a violência de gangues. Mas agora, com incidentes acontecendo quase diariamente e muitas das vítimas sendo adolescentes e espectadores inocentes, a escalada na violência de gangues tem sido impossível de ignorar. E assim, em resposta à natureza evolutiva das atividades criminosas do país, o governo sueco também começou a reformular seu Código Penal, implementando mudanças destinadas a expandir o poder policial, permitindo penas de prisão mais longas e proporcionando melhor proteção para as testemunhas. O primeiro-ministro Kristersson enfatizou a necessidade de reformas jurídicas completas, dizendo que as leis suecas não foram feitas para lidar com guerras de gangues e crianças-soldados. Para piorar a situação, as gangues da Suécia são conhecidas por recrutar adolescentes de bairros imigrantes desfavorecidos, o que inevitavelmente levanta questões sobre as políticas de imigração historicamente liberais da Suécia. E como resultado, os legisladores suecos passaram o último ano apertando as regras sobre a imigração, com a esperança de que isso possa ajudar a mitigar o aumento das taxas de criminalidade e outros problemas sociais do país. Isso marca uma mudança drástica para o país, dado que, ao lado da Alemanha, a Suécia se destacou entre outras nações europeias por acolher prontamente centenas de milhares de solicitantes de asilo do Oriente Médio e da África. Infelizmente, as novas políticas implementadas pelo governo de centro-direita de Kristersson, que assumiu o poder no ano passado prometendo ser duro com o crime, fizeram pouco para conter a violência. Líderes da Dinamarca também apontaram que uma proporção significativa das gangues do país é composta por jovens de origens minoritárias, muitos dos quais, após enfrentarem dificuldades para se integrar com sucesso na sociedade dinamarquesa, foram forçados a buscar comunidade e segurança em outros lugares. A complexidade da violência de gangues e imigração, interligadas há muito tempo, é inegável, exigindo a consideração de múltiplos fatores sociais, econômicos e políticos para uma compreensão aprofundada. Mudanças drásticas na política de imigração e estigmatização das comunidades de imigrantes só servirão para complicar ainda mais a questão. Pessoas geralmente migram para fugir de violência, pobreza, instabilidade política ou buscar melhores perspectivas econômicas. Mas sempre haverá obstáculos para a integração social e econômica. É por isso que, para lidar efetivamente com esses problemas, vai exigir uma abordagem abrangente, uma abordagem que aborde as causas raiz do envolvimento em gangues, gera apoio para a integração social e econômica e promove políticas inclusivas para que os imigrantes prosperem em suas novas comunidades. Porque, infelizmente, como está agora, jovens com oportunidades limitadas, vivendo em bairros desfavorecidos, são candidatos ideais para o recrutamento de gangues. Ao mesmo tempo, em muitos condados ocidentais, a expansão ou surgimento de mercados de drogas levou a um aumento nas disputas territoriais, perpetuando assim o ciclo de violência. Pois à medida que a demanda por drogas ilegais aumenta em uma região específica, também aumenta a competição pelo controle do mercado resultante. E assim, parece que para abordar adequadamente essa questão, será necessário uma abordagem holística, que trate tanto da violência por trás das disputas territoriais, quanto da crescente demanda social por drogas ilegais. Você concorda que a estratégia autoritária de Bukele é a única solução para a violência das gangues? Como a imigração pode estar conectada ao envolvimento com as gangues? Existe uma conexão entre o aumento da atividade de gangues e a demanda por drogas ilegais? Conte pra gente o que você acha nos comentários. Agora assista. Por que esta ilha é mais aterrorizante que Alcatraz? Ou como a geografia tornou impossível escapar de Alcatraz?